para quem ainda não me conhece, eu sou o Márcio, tá? Eu vou ser o outro professor de química de vocês, tá? Então, hoje e amanhã eu vou estar administrando aqui a aula para vocês. Então, ó, eu tô com uma câmera aqui e o monitor aqui, então eu vou estar olhando para lá e para cá, tá? Então, nem liguem para isso, tá? Vamos apresentar aqui. Tá ok? Tá aparecendo? Eu não vou conseguir ver o chat, viu? Então, se alguém escrever, aí ou alguém lê para mim, ou eu acabo lendo depois no final da aula, tá? Mas podem ficar à vontade, pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa ter vergonha, não. Então, eu sou o Márcio, né, como eu disse, e na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho dos modelos atômicos. Vocês estavam tendo aula de história, né, antes. E hoje, na aula de química, a gente vai falar um pouquinho da história, né? Então, essa parte aqui da química é um pouquinho maçante, tá? Mas ela é interessante, tá? Ela precisa ser estudada por quê? A química, vocês têm que saber que a química tem como objeto de estudo a matéria e suas transformações, tá? Então, para que eu vou estudar modelo atômico, né? Para que eu vou entender isso? A gente precisa, então, compreender, né, o que acontece com os fenômenos químicos. E isso a gente precisa entender a matéria, certo? E aí que entra os modelos atômicos, tá? Então, os modelos atômicos, eles são uma tentativa de compreender a matéria utilizando o átomo como sua menor estrutura, ok? Então, vocês vão ver que ao longo da história, diversos modelos atômicos foram criados, né, e foram se tornando cada vez mais complexos até chegar no que a gente conhece hoje como o átomo, tá? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 4 modelos mais conhecidos, né? O de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Aí vocês vão perguntar aqui, mas tem um modelo aí mais atual, né? Então, esse modelo atômico quântico, né, o modelo proposto pelo Schrödinger, não estou xingando ninguém não, viu? É o nome do cara. Ele propôs esse modelo mais atual. A gente não vai ver isso, né? Vocês só iriam ver esse modelo se vocês forem fazer alguma faculdade de química ou algo relacionado, né? Porque é muito complexo, envolve cálculos complexos, tá? Então a gente acaba deixando de lado aqui, tá? E focando nesses 4 que é mais conhecidos, tá? E vestibular também não pede, tá? Fiquem tranquilos. Então, do que são feitas as coisas? Então, essa pergunta, inicialmente, ela motivou os filósofos Leucipo e Demócrito, né, lá por volta do século V a.C., que esses 2 caras aí foram idealizadores da teoria atomística, tá? Então, vamos imaginar assim, você pega uma pedra, aí você vai dividir essa pedra ao meio. Você vai fazer isso várias vezes, dividindo, 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 e vai chegar a um certo ponto que você não vai conseguir dividir mais, vai ser impossível dividir. E era isso que esses filósofos gregos pensavam, e deu isso o nome de átomo. Átomo, então, que significa não, e tomo, divisão. Então, seria algo indivisível, tá? Quer outro exemplo? Pegar uma folha aqui, uma folha de papel. Se eu dividir no meio e ficar indo dividir ela no meio várias vezes, ó, chega um momento que é impossível eu dividir essa folha.
E era isso que esses filósofos pensavam. Então, o que seria esse átomo? O átomo, então, seria a menor unidade que constitui a matéria. É algo que seria indivisível, tá? Então, dando sequência, dando partida aí, o primeiro modelo, que foi esse cara lindo, né? John Dalton, né? Em um domingo nublado, um domingo nublado de tarde, sem fazer nada, falou, vou propor um modelo atômico, né? Então, em 1803, Dalton propôs o modelo atômico que o átomo seria semelhante ao quê? A uma bola de bilhar, tá? Então, Dalton, ele achava que o átomo, né, que a matéria era formada por esses átomos, que esses átomos seriam partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis, tá? Igual uma bola de bilhar. Ah, uma curiosidade, esse Dalton aqui é o mesmo Dalton que descobriu, né, e estudou o daltonismo, tá? É o cara que ele mesmo portava essa anomalia, tá? Então é o mesmo cara. Aí, Dalton, ele fez os seguintes princípios. Ele propôs que toda substância era formada por pequenas partículas chamadas átomo. Né? Pegar aqui uma taça de vinho, se der um mega hiper zoom aqui, você ia ver que o vinho ele era formado por pequenas partículas átomo, certo? Outro princípio que o Dalton propôs foi que átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, tá? Mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Se você parar para pensar, Dalton, faz sentido, né? Elementos diferentes, propriedades diferentes, átomos de elementos iguais têm propriedades iguais, faz um pouco de sentido, né? Outro princípio que ele propôs foi os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Hoje a gente já sabe que esses componentes químicos a gente chama de moléculas, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Que um átomo de carbono mais dois átomos de oxigênio, eu iria formar, mas eu não iria alterar esses átomos, porque eu iria ter um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Eu não alteraria isso, tá? Outro princípio é que os átomos são permanentes, indivisíveis e indestrutíveis, ok? E o último, ele queria dizer que as reações químicas correspondem, na verdade, a uma reorganização dos átomos, né? Um rearranjo dos átomos. Um exemplo aqui, pegar dois átomos pretos, mais dois átomos pretos, mais duas bolinhas ali vermelhas. Por enquanto, eu não estou dando nome aos bois, né? Estou só fazendo uma coisa genérica aqui. Então, o que seriam as reações químicas para Dalton? Um rearranjo desses átomos, tá? Uma reorganização. Então, esse foi o modelo de Dalton, tá? Mas nem tudo são flores. Então, o que aconteceu? Na época de Dalton, os fenômenos relacionados à eletricidade não foram explicados pelo esse modelo de Dalton, né? Aí que veio Thomson, né? No final de semana, Thomson viu o modelo de Dalton e falou: poxa, Dalton, você não explicou a natureza elétrica da matéria. Então, em 1897, Joseph John Thomson ele propôs um novo modelo, utilizando experimentos de raios catódicos, tá? O que é raios catódicos? De uma maneira simples, né, e grosseira, são raios que saem da parte negativa de uma ampola de Crookes. Ampola de Crookes é isso aqui, tá? E que se baseava esse experimento? Vou tentar, de uma forma bem simplificada, mais ou menos o que ele queria dizer com esse experimento, tá? Vocês podem ver que os tubos de raios catódicos são tubos de vidro, né, lacrados,
na qual a maior parte do ar ele foi retirado, tá? Por uma bomba de vácuo. Aqui, vocês podem ver que é aplicada uma alta voltagem nas extremidades dos eletrodos. Aqui temos o eletrodo negativo, cátodo, e o eletrodo positivo, ânodo. Ah, então por que chama raio catódico? Eu não falei que raios saem da parte negativa? Então, nada mais é que os raios estão partindo da onde? Do cátodo. É aí que vem o nome raios catódicos, beleza? E o que o Thomson viu? Esse raio catódico, o que era a expectativa desse experimento? Que esse raio catódico seguia uma linha reta, né? Que esse tracejado. Só que o Thomson, ele colocou, veja aqui, ó, duas placas, né, entre o raio, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. E Thomson percebeu que houve um desvio nesse raio catódico. Ó, lembrem, né, que cargas opostas, ou seja, positivo e negativo, se atraem, né, os opostos se atraem. E cargas iguais se repelem. Então, o que o Thomson observou aqui? Ele viu que, já que o raio está sendo atraído pela placa positiva, ele viu, então, ele deduziu que os raios catódicos eram compostos por partículas negativas, tá? E veja também, deixa eu apagar aqui, que o Thomson também, ele colocou dois ímãs fora do tubo. E Thomson percebeu também que o campo magnético, ele desviava o raio catódico, tá? Então, o resultado desse experimento ajudaram o Thomson a determinar a razão entre a massa e a carga das partículas do raio catódico, tá? E ele viu que essa massa era muito menor que um átomo já conhecido. Então, isso já refutava o modelo de Dalton. Dalton falava que o modelo, que o átomo era indivisível, ou seja, o átomo ele era a menor partícula que constituía a matéria. Agora, Thomson vem com um experimento e vê que tem partículas ainda menores que o átomo, que constituem o átomo. Então, essas partículas negativas, Thomson deu o nome de elétrons, tá? Então, isso mudou todo o modelo e teve que ser um modelo novo, ou seja, um modelo de Thomson, né? Refutou o modelo de Dalton. O modelo de Thomson, ele é conhecido como pudim de passas, né? Esse aqui é o nosso átomo de Thomson. O que o Thomson concluiu no final das contas? Que o átomo ele é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, de modo que sua carga elétrica total é nula. Ó, o Thomson viu pelo experimento que os raios catódicos eram constituídos por partículas negativas. Então, como que o Thomson descobriu que o átomo também tinha carga positiva? Então, Thomson, ele sabia já que o átomo ele tinha uma carga total neutra, ou seja, carga total elétrica zero, nula. Então, se ele descobriu que o átomo tem elétron, ou seja, carga negativa, precisaria algo para contrabalancear isso, para que no final seja zero, seja nula. Então, ele concluiu que o átomo também tem partículas com carga positiva, né? E por que pudim de passas? Aqui do lado, né, tem o pudim de passas, é uma sobremesa inglesa, tá? Lembra um pouco o átomo de Thomson com o pudim de passas. Ó, falar para vocês que quando eu estava no ensino médio, o professor estava dando aula
de modelos atômicos, aí o cara fala, modelo de Thomson é o modelo conhecido como pudim de passas. Eu, cara, o infeliz me mostra uma foto do átomo Thomson assim. Aí eu fiquei pensando, mas o pudim que eu conheço não é desse jeito. O pudim que eu conheço tem um buraco no meio. Inclusive, eu acho que isso é um erro, tá? Porque eu acho que deveria ser preenchido com mais pudins. Enfim, aí eu fiquei questionando por que chama pudim de passas, não tem nada a ver com pudim. Anos depois que eu fui descobrir que é esse pudim de passas, né? Então é uma sobremesa inglesa, tá? Então não confunda com o nosso pudim, tá? Aí, como a gente pode ver até agora, o modelo atômico ele foi, né, ele está diretamente relacionado ao contexto histórico e científico da época, né, do período que foi desenvolvido. O modelo de Thomson explicou o fenômeno de eletricidade. Valeu, Thomson. Mas não explicou o fenômeno de radioatividade, né? Então, Rutherford foi lá ver, viu o modelo de Thomson, falou, ô Thomson, você não explicou nada de radioatividade. Então, de modo simples, radioatividade é um fenômeno em que elementos químicos conseguem emitir matéria e energia espontaneamente. Né? Vocês vão ter mais para frente aula de radioatividade, tá? Então não se preocupe com isso agora. Rutherford viu isso, então em 1911 ele realizou um experimento usando partículas alfa, tá? Bombardeando uma folha de ouro, uma, uma fina lâmina de ouro, tá? Então esse aqui seria o experimento de Rutherford, tá? O que significa isso? Rutherford pegou uma amostra de rádio. Rádio é um metal radioativo, tá? Então ele pegou uma pequena amostra de rádio e colocou numa caixa de chumbo, certo? Com um pequeno orifício aqui. Então, a maior parte da radiação, ela foi absorvida pela caixa de chumbo, né? Pelo chumbo. Mas um pequeno feixe de partículas alfa saiu pelo orifício em direção à folha de ouro, aqui, tá? E veja que essa folha de ouro, ela tem ao redor dela uma tela que serve para detectar quando as partículas alfas elas são atingidas nessa tela, né? Ela pisca. Então, o que o Rutherford observou nesse experimento? Ele viu que o feixe de partícula alfa, a maioria, passou direto pela folha. Viu também que algumas passou pela folha e sofreu um pouquinho de desvio. E ele viu também que umas raras, um pequeno número, né, bem raro, sofreu um desvio drástico, né? Veio aqui, bateu na folha de ouro e foi para lá, né? Aí ele olhou aqui e viu que a expectativa, né, segundo o modelo de Thomson, não era para acontecer isso, né? Não teria nada denso o suficiente na folha de ouro para acontecer esse desvio drástico, né? Então a expectativa era essa. Rutherford observou isso. Algumas passaram direto, umas sofreram desvios e outras sofreram um desvio muito drástico, né? E o que o Rutherford deduziu, né, diante disso aí? Ele deduziu que a partícula alfa positiva encontrou uma partícula positiva na folha de ouro. Lembre, cargas iguais se repelem. Então, houve esse desvio drástico, né? Veio o feixe aqui de partícula alfa, bateu, né? Encontrou
uma carga positiva e sofreu repulsão. Outra coisa, ele falou que, deduziu que uma partícula alfa positiva poderia ter encontrado uma partícula negativa, tá? Que cargas iguais se atraem. Então, haveria um desvio considerável, tá? E uma outra possibilidade é que a carga positiva, a partícula alfa positiva, poderia não encontrar nada. E aí ele pensou que o feixe, né, a partícula alfa, atravessasse a folha de ouro. Então, com base nesse experimento, o que o Rutherford concluiu, né? Aqui está o nosso átomo de Rutherford. Então, o que ele concluiu? Que a carga positiva do átomo, ele se encontra em um volume bem pequeno, tá? Porém, é onde se encontra a maior parte da massa do átomo, tá? E isso explicava por que o raro encontro das partículas positiva com positiva, que era do desvio drástico, né? Ele concluiu também que, como a maioria das partículas alfas atravessaram direto a folha de ouro, ele concluiu que existia um grande vazio entre o núcleo e a eletrosfera, né? Onde que ficam os elétrons. Então, resumindo, o modelo de Rutherford, então, esse modelo é conhecido como modelo planetário, que lembra nosso sistema solar. Rutherford também falou que, então, o átomo ele tem um núcleo estático e positivo, certo? Rodeado por elétrons, e existe um grande vazio entre eles. Esse é o modelo de Rutherford. Aí vocês vão falar, ufa, acabou, vou assistir série agora. Mas, calma, que não acabou ainda. Houve uma falha nesse modelo de Rutherford. Aí vocês e Rutherford, posso que estão já desesperados já. Por que falha no modelo? Levantou algumas questões, como o que fazia o elétron no átomo e o que impedia o elétron de cair no núcleo, né? Não falei até agora que cargas opostas se atraem? Então, o que impedia do elétron ir até o núcleo e entrar em colapso, né? Aí veio Bohr, né? Um dos alunos de Rutherford, manteve esse nome, modelo de Rutherford-Bohr, porque ele se baseou no modelo de Rutherford, mas apenas aprimorou, né? Então, Bohr, ele tentou explicar o porquê que o núcleo não é aniquilado, certo? Então, esse aqui é o nosso átomo de Bohr. E o que o Bohr fez, então? O que ele concluiu? Ele concluiu, então, que os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, tá? Mas descreve órbitas de energias específicas, tá? Então, aqui no modelo de Bohr, a gente está introduzindo as camadas energéticas, tá? Outra coisa que o Bohr concluiu foi que quando ele viu que quando o elétron ele recebe algum estímulo energético, sendo uma faísca ou calor, o elétron, né, o mesmo ele salta para uma órbita maior, né, uma órbita mais energética, e quando ele volta para sua órbita original, ele emite a mesma quantidade de energia que ele absorveu, em forma de luz. Olha aqui. Pegar esse elétron aqui, vou dar estímulo energético para ele, né? Vou dar calor. Então, eu vou excitar esse elétron. Então, esse elétron, ele salta. Veja que ele está numa camada, né, numa órbita aqui, e ele salta para uma órbita de maior energia, e quando ele volta para sua camada original,
ele emite luz na mesma proporção, né, na mesma quantidade que ele absorveu, tá? Querem um exemplo simples disso? Fogos de artifício. O que acontece nos fogos de artifício? É basicamente isso, né? Você vai lá, você dá um estímulo energético, né, no fogo de artifício, né, está dando calor, né, e quando explode, a gente vê luzes, né? E o que são essas luzes? São esses elétrons saltando e depois voltando para sua órbita original. E aí que emite a luz, tá? Então, quando você estiver com os amigos, a família, que tiver fogo de artifício, isso aqui é elétron saltando para uma órbita de mais energia, depois voltando para uma órbita original e emitindo luz, né, para conquistar aquela pessoa, né? Aí agora você sabe que acabou, né? Ufa, agora acabou o modelo, o átomo está lindo agora, mas temos ainda o átomo, o modelo atômico atual, tá? O modelo atômico atual, o que é? Ele foi em 1932, o Chandwick, ele descobriu a existência de nêutrons. Então, não teve um novo modelo. Ele só incluiu os nêutrons no núcleo junto com os prótons, tá? Então, ficando o núcleo contendo prótons e nêutrons e a eletrosfera contendo elétrons, tá? Então, essa aqui é o meu modelo atual, é o modelo que a gente usa na química, tá? Mas aí você vai falar, mas você falou que o núcleo ele é positivo. Tá, mas ele continua positivo aqui. Por quê? O próton tem carga positiva e o nêutron, o próprio nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga. Então o núcleo continua carga positiva, porém o nêutron tem massa. E lembra na teoria de Rutherford que ele falou que o núcleo é positivo e contém a maior massa do átomo no núcleo? É basicamente isso, tá? Aí, agora acabou, né? O modelo atômico atual chega, né? Mas é bom vocês saberem também, não caem isso em vestibular, é mais por curiosidade, tá? Que existem partículas elementares. O que são partículas elementares? Não vou aprofundar, tá? É só por curiosidade, se vocês quiserem pesquisar depois, quiser conversar sobre. São partículas que não podem ser decompostas em partículas mais simples. Então, existem atualmente 12 tipos de partículas elementares. Então, veja aqui que o próton ele é constituído por 2 up e 1 down, o nêutron é 1 down e 1 up e 2 down, né? Aí tem a descoberta dos neutrinos. Então, eu coloquei isso porque eu acho que vocês já estão dessa forma já, né? O cara não pode falar, mas calma, é só por curiosidade isso, tá? Por que eu quis mostrar isso? Porque é legal você ver lá desde o começo o modelo atômico de Dalton, na qual ele falava que o átomo era a menor partícula que constituía a matéria, e depois foi vendo que o átomo era constituído por partículas ainda menores, né, prótons, nêutrons e elétrons, e que essas partículas eram constituídas por partículas ainda menores, que são esses quarks e os leptons, tá? São partículas elementares. É mais por curiosidade, tá, gente? Não se preocupem com isso. Então, a aula de hoje é basicamente isso. Aí vamos ter a hora da revisão, né? Telecurso 2000. Né? A hora da revisão. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Primeiro modelo atômico de Dalton, no qual ele falava que o átomo seria semelhante a uma bola de bilhar, indestrutível e indivisível. Não explicando os fenômenos da eletricidade, né, a natureza elétrica da matéria, foi substituído pelo modelo de Thomson, né? Então, Thomson, ele inseriu
ele descobriu o elétron e introduziu o átomo, dividindo em parte positiva, central, e parte negativa anexa, né? Semelhante ao pudim de passas. Não explicando os fenômenos de radioatividade, foi substituído pelo modelo de Rutherford, na qual é o que a gente conhece de modelo planetário, e Rutherford propôs que o átomo era composto por um núcleo positivo, uma eletrosfera negativa e um grande vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Né? O problema existente nesse modelo sobre a queda do elétron levou então Bohr, né, a corrigir esse modelo e introduzir no átomo as camadas energéticas, tá? E, no final, temos o modelo atômico atual, que a gente sabe que é constituído por prótons, nêutrons, elétrons e partículas elementares, tá? Então, esse é um resumão da aula de hoje. Aí, eu coloquei 2 exercícios para a gente fazer junto. Tipo, é bem rápido. Na verdade, os dois exercícios, eles são parecidos, tá? Então, por que você colocou exercício parecido? É mais para fixar, tá? Como a aula de hoje, ela é rápida e meio maçante, eu não quis prolongar, tá? A aula de hoje. Então, é mais uma introdução, e eu sei que vocês estão cansados também já. Então, vamos fazer junto então, esse exercício aqui. Né? Então, o primeiro exercício está pedindo para associar as afirmações aos seus respectivos responsáveis. Né? Aí tem a primeira, então, o átomo não é indivisível, e a matéria possui propriedades elétricas. 2, o átomo é uma esfera maciça. E 3, o átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, vamos lá, quem que falou cada coisa aqui? O átomo não é indivisível. O que eu posso descartar nisso? O modelo de Dalton. Porque o modelo de Dalton falava que o átomo era indivisível. Né? Então, eu posso descartar alternativa A e C. E a matéria possui propriedades elétricas. Qual foi o cientista que estudou as propriedades elétricas durante os modelos atômicos? Foi o Thomson, tá? Então a gente pode descartar a D também, porque não foi o Rutherford. Então a primeira foi o Thomson. O átomo é uma esfera maciça. Quem que vocês acham que falou isso? O átomo é uma esfera maciça foi proposto por Dalton, tá? Dalton propôs que o átomo seria indivisível, uma esfera maciça, indestrutível, tá? Então aqui é o Dalton. E por fim, o átomo é dividido, né, formado por 2 regiões, núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera foram introduzidos no modelo de Rutherford. Então é a alternativa B, tá? É bem simples. E o outro exercício, né, que eu falei que é idêntico, mais ou menos, é parecido, é para você colocar o número, né, relacionar a coluna de acordo com os nomes dos cientistas e os seus modelos atômicos. Então, a gente tem aqui os 4 modelos que a gente viu hoje, Dalton, Rutherford, Bohr e Thomson, e os modelos atômicos aqui. Então, o átomo, então vamos tentar relacionar isso aqui. Átomo com núcleo pequeno, mas pesado. Bom, Dalton não é, porque Dalton nem sabia a existência de núcleo. Thomson também nem sabia a existência de núcleo. Então, quem que descobriu que o átomo é composto por núcleo pesado, pequeno, mas pesado? Foi o Rutherford, tá? Lembram
do experimento dele de partículas alfa bombardeando a folha de ouro, tá? No fim, ele descobriu que o átomo, o núcleo, ele é positivo, pequeno e pesado, tá? Pesado porque vocês viram que, além dos prótons, né, no núcleo, o que a gente tem no núcleo? Os nêutrons, tá? Então, ele é pesado também por causa disso. Então, aqui, Rutherford. Os átomos, né, são esféricos, maciços, indivisíveis, né? Só por esse fato de indivisíveis aqui, a gente já sabe que foi o Dr. Dalton, né? Modelo semelhante a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas em igual número, né? O que quer dizer isso? Que a carga total é igual a zero, é nula. Quem que propôs isso, né? O pudim de passas? Foi o Thomson. E por fim, né, os átomos giram em torno do núcleo em determinadas órbitas, né? Introduziu a camada energética, as camadas energéticas. Então foi Bohr corrigindo o modelo de Rutherford. Então é basicamente isso, tá? A aula de hoje eu não quis prolongar muito e eu deixei aqui 2 links de vídeo para vocês assistirem depois, caso vocês queiram. E caso vocês também ficou com alguma dúvida nos experimentos. Então, tem o experimento aqui do raio catódico e o experimento do Rutherford, da partícula alfa. Porque, às vezes, eu falando, vocês não conseguem imaginar como que aconteceu isso. E, assistindo, pode ser que fica mais fácil de entender. Então, assistem, ou por curiosidade, ou não sei se ficou alguma dúvida, e os slides da aula já está disponível, eu coloquei já no Drive e no Moodle. Eu não sei se vocês já estão com acesso no Moodle, mas eu já coloquei nas 2 plataformas. Então assistem um vídeo, reveem a aula, e a aula está gravada, então rever a aula também gravada. Então fica aí como curiosidade para vocês, tá? Então, por hoje é só, pessoal. E amanhã tem mais, hein? Cancelar aqui. Tem alguém vivo aí ainda? Aqui para a minha apresentação, tá? Então, se ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem, tá? Não tem problema. Facebook, Twitter, me encontrem em algum lugar, tá? A gente troca uma ideia. Mas o importante é vocês não ficarem com dúvida, tá? Então, amanhã eu vou dar sequência da aula de a estrutura do átomo, tá? Vai ser uma aula também bacana. E é basicamente isso, tá, galera? A aula de hoje foi bem rápida e eu sei também que vocês estão cansados. Eu também estou cansado, eu tô morrendo de sono já. Então, é isso, viu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá bom, então. É isso, viu? Tranquilo. Eu que agradeço a atenção aí de vocês, os que ficaram aí. Ou igualmente, José. Estão liberados da aula de hoje. Show. Valeu, Márcio. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, Igualmente. cara. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite a Obrigado pela todos. aula aí. Até amanhã.